Candidato, é um prazer recebê-lo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Eugênia, essa oportunidade. Fiquei aqui encantado com a estrutura da TV. Fico muito feliz a gente poder conversar com muita gente e apresentar o nosso pensamento à população. A primeira pergunta é, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação da sua pessoa. Tá, eu tenho 48 anos, sou casado, casei em 83 e tenho 28 anos de casado, tenho uma filha de 27 anos e comecei muito cedo na vida pública. Aos 19 anos, eu passei a ser assessor do então prefeito, que era meu irmão, em 83, César Neto, e dando assistência à parte política dele, aí nós começamos a amadurecer a possibilidade de eu ser candidato a deputado estadual. E aí, aos 22 anos, eu disputei meu primeiro mandato e conquistei mais 6 mandatos de deputado estadual. Nesse período que estava na Assembleia, fui 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa, fui primeiro secretário também 2 vezes da Assembleia Legislativa e fui secretário de Estado, secretário da Justiça e Cidadania. Então isso me deu um conhecimento muito grande na área do serviço público. Eu sou sociólogo, eu sou concludente agora de pós-graduação em gestão pública, então tive também a oportunidade de ser relator do orçamento do Estado do Ceará 4 vezes consecutivas e quero lhe dizer com toda franqueza, quando a gente apresenta as nossas propostas é porque nós conhecemos e sabemos o que vamos fazer. Ao assumir a prefeitura, já temos o nosso posicionamento, facilmente vamos tocar a máquina e dar eficácia na máquina pública aqui em Fortaleza. Por que o senhor resolveu participar da política? Na verdade, eu já vinha de uma tradição, né? Meu avô, ele foi prefeito de Fortaleza, naqueles anos 1930, por aí. Foi deputado estadual, presidente da Assembleia, presidente da Constituinte de 37. Meu pai foi governador, foi senador, foi ministro. Meu irmão foi prefeito de Fortaleza e foi deputado federal. E veio uma coisa natural, fazendo reuniões. Eu visitei muito com meu pai o interior do estado. Então nós passamos a ter afinidade com as pessoas e houve um estímulo por parte dessa população. E como eu dava assistência na prefeitura, a base política do César Neto, acabou surgindo essa condição de ser candidato a deputado estadual. E qual a sua intimidade com Deus, candidato? E como o senhor lida com a sua fé? Eu sou temente a Deus, eu sou cristão. Diariamente eu leio um capítulo da Bíblia, eu leio um provérbio, eu leio um salmo, ou 2 ou 3 salmos. Quando eu estou com mais tempo, eu vou aprofundando mais. Na verdade, eu não acredito que nada possa acontecer se não for a vontade de Deus. Então, essa é a minha percepção. Eu, religiosamente, aos domingos, eu frequento a Igreja Católica, porque sou católico, mas leio também a Bíblia evangélica. Tem as duas, tem a Bíblia católica e tem também a evangélica. Então, tanto é que quando surgiu aquela oportunidade do candidato se manifestar em relação ao movimento em favor da vida, eu fui o primeiro candidato a assinar o termo de compromisso. É um tema polêmico, as pessoas ficam evitando, ficam saindo de lado, e eu me posicionei com muita clareza, porque eu fiz por convicção, não foi por conta da política, não foi por conta de uma candidatura a prefeito, até porque eu tenho 30 anos de vida pública. Então não tinha porquê de estar em cima do muro. Então eu fui lá, nós ligamos para o movimento Provida, porque sou radicalmente contra o aborto e sou a favor da vida, e fiz questão de ir lá em local assinar esse termo de compromisso. Por que isso? Porque quando chegar na prefeitura, não vou estimular campanhas em favor do aborto.
Eu sei que isso é uma legislação federal, mas a prefeitura pode cooperar muito em relação a isso. Tanto é que no meu programa, eu tenho um programa que é a Mãe Cearense, que dá assistência no pré-natal, no pré-natal, no parto e pós-parto. Então, como é que eu posso ser a favor do aborto? O que o senhor pretende fazer pelos animais, de um modo geral, e pelos que estão abandonados nas ruas, pelos confinados também, candidato? Na verdade, eu, desde jovem, gostei muito de animais. Eu criava cachorro à vontade, criava coelho, criava preá, criava galinha, porque morava em casa, sempre morei em casa. Depois quando eu terminei a adolescência, passei a morar, passarinho, criei muito. E quando eu passei a morar em apartamento, que eu comecei a reduzir. Tanto é que eu tenho 2 cachorrinhas, certo? Ainda tenho 2 Yorkshires. Mas então eu sou uma pessoa que, primeiro, eu fico logo indignado quando eu vejo uma pessoa maltratando um animal. Eu fico indignado quando eu vejo um cavalo ou um burro muito sofrido puxando carroça. Eu fico indignado, é do meu jeito. Então o que é que eu pretendo fazer? Naturalmente, eu não vou permitir aquela morte dos animais. Ah, não chegou o dono, vai matar, faz a eutanásia, né? Faz o estímulo à morte dos animais. Eu não faço isso. Então nós vamos criar uma infraestrutura de zoonose na parte do departamento da prefeitura, contratar o número que seja necessário para veterinários e também assistentes, técnicos da área de saúde nessa área. E se precisar ampliar a estrutura, eu vou ampliar, porque eu vou... naturalmente, existe uma campanha de castração. Esse vai depender do posicionamento dos técnicos, dos animais de rua, para que não haja. Nós vamos fazer o máximo possível, recolher esses animais, fazer uma campanha de doação para que as pessoas se sensibilizem e possam adotar um animal desse. Um animal direitinho, cuidado, alimentado, com toda uma infraestrutura que ele vai ter dentro do poder público. Existem essas carrocinhas e nós vamos fazer os recolhimentos. E como eu tenho um carinho muito grande por animais, já é da minha formação, é da minha natureza, eu vou, sempre que puder passar na região, visitar lá como é que está a infraestrutura, ver se está direitinho, se está limpinho e tudo, onde eu puder dar toda uma parte técnica, até porque, apesar de ser sociólogo, apesar de ser gestor, eu também tenho a percepção se está bem criado ou não aquele animal, se está bem cuidado ou não aquele animal. E eu sou rigoroso com os serviços. Eu tenho uma exigência comigo, interna, de que as coisas têm que ser bem feitas. Ora, se eu tenho essa exigência comigo, imagine os serviços que são públicos, que as pessoas pagam por aquele serviço, então nós temos que ter serviços de qualidade prestados pela Prefeitura de Fortaleza. E o que o senhor pretende fazer pelos idosos? Eu recentemente visitei o lar Torres de Melo. Sinal, a família Torres de Melo tinha muita afinidade com a minha família, com meu pai. O próprio Torres de Melo, o general Torres de Melo, tinha essa afinidade, o Arthur Torres de Melo tinha essa afinidade com meu pai. E fui visitar e assumi um compromisso que nós vamos dar total assistência nesses abrigos. Compromisso de passar recursos mesmo, não é negócio de conversa da boca para fora, não. É de passar os recursos para que eles possam desempenhar bem a assistência ao idoso, para que eles possam verdadeiramente prestar um serviço àquela pessoa que está lá interna. Eu fiquei admirado com a organização, com o bem-querer que as pessoas tinham com aqueles idosos. Por outro lado, nós temos algumas campanhas que vamos desempenhar. A pessoa que está idosa, ela não está vencida, não. Muito contrário, eu acho que a gente passa por um outro momento. E essas campanhas que nós vamos desempenhar são estimulando o pessoal da terceira idade
a participar dos eventos, participar daquelas atividades físicas. Nós vamos fazer também uma campanha importante, que é uma campanha educacional, para que a pessoa se prepare para chegar a essa idade. As pessoas, às vezes, ficam frustradas porque chegaram a essa idade, porque não se prepararam. Elas têm uma vida ativa muito grande no dia a dia, na parte das suas atividades no trabalho ou estudando, e quando ela chega ao final, já com essa idade que nós chamamos de idosa, ela entra num processo de depressão, porque ela fica no isolamento e eu vou sempre direcionar e coordenar essas ações para que as pessoas vão aos poucos preparando. E essas atividades físicas nas praças que nós vamos estimular, vamos dar as condições, passeios culturais para que eles possam se sentir úteis e possam ter acesso ao conhecimento, melhorar o seu conhecimento, se sentir útil participando. Isso é importante para a pessoa se sentir útil. Então, eu tenho o maior carinho e tenho o maior desprendimento de desenvolver ações fortes para que o idoso possa ser reconhecido como uma pessoa que prestou grande serviço à sociedade. Portanto, é um compromisso que eu tenho com a pessoa que prestou serviço a todos nós.